Olá a todos, bom dia! Hoje é 15 de janeiro de 2020 e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Dramas da Obsessão. É um livro que o nome já diz, né, gente? É dramático. É dramático porque é um livro que eu tô vendo nos feedbacks que vocês têm me dado no particular. É um livro que não é que nos dá alegria, mas é um livro que nos traz reflexões. Então, tem tudo a ver com o título, né, de drama. É um drama dos bastidores de uma obsessão, porque são histórias dramáticas, reencarnatórias, seculares, muito difíceis. Muito difíceis. Nós concluímos a semana passada com o salmo que cantava a menina linda, louvando a Deus depois de toda aquela confusão que aconteceu com Frei Delbrando e aqueles outros dois lá. E saíram, né, com tanto ódio. Depois disso, quando vai bater lá o relógio, as baladas da meia-noite, as 12 badaladas, fica o velho Aboabe em reflexão com o rosto entre as mãos, choroso. Os dois rapazes que andam daqui para colar, o mais novinho agarrado, a prima chorando, abraçada ao seu seio, e o velho que reflete. O velho refletindo, sem externar o seu pensamento, vai pensando que o seu filho teve uma ação, vamos dizer assim, fora de todos os padrões da educação, né? Por várias coisas, por dever à hospitalidade, a respeitabilidade com os visitantes. No mais, era um adolescente, ele não tinha que interpelar a conversa dos adultos. Enfim, o menino, vamos dizer assim, acendeu a chama, né? Do que iria explodir. Mas parecia que o rapazinho, ele tinha entendido o pensamento do próprio pai. E ele vai dizer ao pai, pedindo perdão. Ele vai chorar, ele vai pedir perdão, ele vai dizer para o pai que ele prefere que as represálias do Frei Delbrando caia sobre ele, né? Que essas represálias possam ensinar a ele que a vingança seja com ele e não com os demais, ou seja, com o pai, os irmãos e a própria prima, que seria sua prometida, sua noiva. Aboabe, que conservava a cabeça apoiada nas mãos, ergueu para os filhos os olhos marejados de pranto, advertindo cheio de razão. O desastre viria mais cedo ou mais tarde, meu pobre Joel. Se não fora provocado por ti um incidente, se-lo-ia inadvertidamente por um de nós ou por outra qualquer circunstância. Jamais Delbrando conseguiu iludir-me. De nós todos, o que ele apenas deseja é a posse de Esther, da nossa fortuna, matar-nos-á no dia em que puder obtê-las. Então, assim, o pai sabia de todo o comportamento do filho errado, mas também entendia que mais cedo ou mais tarde aquilo iria acontecer. Porque nunca foi amigo verdadeiro o Frei Delbrando, né? O Frei Delbrando queria era a riqueza dele e a menina, né? A riqueza dele e a menina. Deteve-se um instante e continuou enquanto o jovem pintor media a sala em passadas regulares que os tapetes amorteciam. Então o pai vai dizer, né? Estive a pensar em que seria preferível humilhar-nos ainda uma vez, penitenciando-nos publicamente por havermos ofendido o Frei Delbrando, pagarmos uma indenização e rogarmos seu perdão. Então o pai vai propor que era de uso, né, que os cristãos novos fossem obrigados a penitências públicas humilhantes, grotescamente vestidos e empunhando tochas. Então ele diz, olha, a gente faz essa penitência humilhante em praça pública, paga um dinheirão para ele e pede perdão, vamos ver, né? É aí que tá. Os meninos não aceitam de jeito nenhum.
Eles dizem que preferem a morte 1000 vezes a humilhar-se em praça pública. E aí o pai vai dizer, mas meus filhos, o povo de Lisboa já está acostumado a essas humilhações, eles são até indiferentes, não estão nem aí. Então a gente pode fazer, não é que eles vão ficar lá anotando o que nós fizemos. E aí o pobre Aboade, também chamado Timóteo, vai replicar que os filhos desejavam a morte, que os filhos desejavam toda aquela infelicidade, preferia as torturas, porque não conhecia os calabouços da Inquisição, né? Eles não tinham esse conhecimento. Então, ele era ingênuo ao dizer, porque ele vai dizer que o Frei Delbrando é inquisidor, que o que quer dizer que ele é cruel, é implacável, sabe torturar, afligir e castigar inconcebíveis, né? Então, que preferível seria uma penitência pública, qual sociedade de Lisboa assistiria talvez com indiferença. Então, meu filho, desista, porque você não tem noção. E esses meninos continuaram bradando que 1000 vezes a humilhação, 1000 vezes a tortura, né, do que humilhar-se em praça pública. O orgulho, né? Imagine. E aí a pobre Esté baixa a fronte, humildemente se emitia opinião, enquanto o coração se lhe confrangia na expectativa de atribulações imprevisíveis. No capítulo 7º, nós vamos começar aqui. Subitamente, 2 discretas pancadas na porta de acesso ao compartimento interior da casa divertiram os interlocutores que algum escravo lhe desejava falar. Fizeram-no entrar e Aboabe ordenou com lhaneza: pode falar, Gabriel. Tratava-se não de um escravo, mas de um agregado, mais amigo do que criado, a quem os tratos sofridos, quando da perseguição que vitimara Aranza, deformaram as mãos e os pés, impossibilitando-o para o trabalho. Vivia no solar judaico graças à solidariedade do rabino, que não desdenhara socorrê-lo, e a título de fiscal dos demais serviçais, o mordomo. Era hebreu como os patrões, probo e leal, mas como os seus irmãos de crença, odiando implacavelmente os dominicanos e aqueles que se diziam cristãos, visto que deles tinham advindo todas as desditas que para sempre o infelicitaram, pedindo licença aos amos, foi dizendo ansioso e polidamente: esse empregado, né, esse criado da casa, fiel ao rabino, aos afetos que ele recebia dessa família, ele há de dizer que vai se colocar prestimoso. Sofreu torturas, ele tinha problemas nas mãos derivados desses também, né, das implacáveis e odiosas punições dos dominicanos. E ele diz: se me tivesses participado da necessidade de salvos-condutos, eu vos teria fornecido com presteza, Senhor. Pois o servo ouvira a discussão, visto que seria de bom aviso ficar os serviçais sempre à espreita quando das visitas dos padres, para as possíveis eventualidades. Supre-nos sempre, com antecedência de muitas coisas que se poderão tornar necessárias. Possuo no momento um salvo-conduto comprado ao filho da senhora Agueda, que resolveu não mais deixar o reino. Então ele diz ao empregado, né, eles tinham a obrigação de ficar ali ouvindo para poder ajudar, vamos dizer. Tal alvitre enviava, meu bom Gabriel. Se formos descobertos, sofreremos 10 vezes mais. Sou de opinião, perdoe a ousadia de emiti-la sem ser solicitado, que todos vós devereis partir hoje mesmo, antes do amanhecer, porque Frei Delbrando não tardará com a represália, que será inevitável, para a qual ansiava por um motivo desde muito. Tendes valores preparados para tal emergência,
Ide com esse bem imóvel e abandonar esta casa, estas obras de arte, vossas indústrias, pois vossa honra e vossa vida valem muito mais. Eu permanecerei aqui guardando tudo. Se houver confiscações, que levem o que quiserem, contanto que escapareis a torturas e às fogueiras. Se me matarem, tanto melhor. Não passo de um trapo humano, impossibilitado de ganhar o próprio sustento. A vida pesa-me sobremodo. Se não confiscarem, que será difícil de acontecer, e me pouparem a vida, bendito seja o Santo dos Santos, ainda uma vez. Liquidarei tudo da melhor maneira, obtereis uma pequena fortuna para juntar a que hoje mesmo podereis carregar. Não tendes tempo a perder. Quanto maior número de léguas puseres entre vós e este cruel zambujo até amanhã, a hora do expediente do Santo Ofício, tanto melhor. E aí o rapaz vai dizer que é o Gabriel, que eles tinham dinheiro para fugir. Eles tinham riquezas que eles poderiam levar com eles. Essa pequena fortuna, né? Que ele vai dizer, móvel, com mobilidade, podia carregar com ele. Então, que eles tinham que fugir naquela mesma hora, antes do que o dia amanhecesse. Aí ele vai dizer, o senhor Aboab, né? Que é chamado também Timóteo. Depois do batizado, ele passa a se chamar Timóteo. Como poderemos viajar sem salvos condutos nem licenças? Não será possível. Gabriel vai dizer, nas barreiras assentarão propinas, passareis facilmente, ninguém saberá que sois convertidos recentemente. Passareis por fidalgos, se ofereceres recompensas em ouro ou comerciantes, e mais valerá arriscar que ficar. Teremos de preparar bagagens, arrecadar nossas preciosidades. Não será possível uma família viajar assim, tão imprevisamente para o estrangeiro. A luz do sol será impossível, Senhor. Frei Delbrando, no momento, porém, estará chegando à sua casa, ainda não pôde refletir. Não se refez para deliberar sobre o que tentará para ferir melhor. Lembrai-vos que vos não poderá aprender nem acusar, sem que haja denúncias. Demorará a forjá-las, quererá antes, por agora, dormir o melhor possível, pois estará fatigado de comer da vossa sede e beber dos vossos bons vinhos. Partir amanhã, no entanto, seria demasiadamente tarde. Ouso declarar-vos que tal tentativa deveria ter sido realizada desde muito por todos vós, e não apenas por um ou dois, como tem feito, com bons êxitos, muitos dos nossos compatriotas. Sim, mas outros também se desgraçam para sempre. E aí, gente, o que é que eu pego aqui para refletir junto com vocês, né? O que é a hesitação. Hesitação. Eu fico pensando a boca da verdade, né, do Gabriel, desse senhor, desse empregado, chamá-los para a reflexão. Bora, foge agora. Renuncia aquilo que é teu e segue. E o que é o apego? O apego às riquezas, o apego ao mundo, né? O apego ao mundo. Cortou o áudio. Esse apego ao mundo, esse apego às coisas, esse apego que a gente tem às formalidades, a nossa insegurança. Na verdade, a gente fica avaliando, né, essas questões dos estudos justamente para trazer para o nosso campo de vida de hoje, né? Senão, que objetivo teria? Se nós não analisássemos para os nossos dias. Então, eu fico pensando nisso, sabe, gente? Hesitação. Você sentir insegurança e você hesitar. O porquê, por exemplo, de não confiar. O porquê, por exemplo, de não deixar que Deus tome conta. Fazer a sua parte e que Deus tome conta ali aonde Deus tem que agir, né? Por exemplo, a nossa mão, tá? Eu quero sobreviver, vou dar um exemplo. Eu quero sobreviver, aí eu fujo com minha família, com aquilo que eu posso trazer comigo. Vem uma alma dessa, me inspira, olha, vamos fazer assim, te dar a solução. Por quê? Você tá com a cabeça confusa, né?
no impacto daquele, aí eu fico pensando quantas vezes a vida nos chama com esses tipos de avisos, né? Aí vai lá, nos chamam para raciocinar e vem um que ele tá confuso, né? Tomou o baque, tá confuso. Aí vem uma boca santa e dá um conselho desse. Foi bem inspirado esse rapaz, né? E não confundam o discurso dos cristãos que queriam fugir do testemunho. Não vamos confundir isso, não vamos nem pensar nisso agora, porque era uma questão de sobrevivência, né? E aí a prova deles era ver o quanto que eles poderiam desapegar das circunstâncias materiais, de tudo aquilo que foi elencado, mas também de confiar em Deus. Porque é assim, faça por ti que eu te ajudarei. Então, pego minha parentada, meus filhos, a minha sobrinha, o dinheiro todo que eu tinha à disposição e rua. Vou enfrentar a verdade, seja o que Deus quiser pelo caminho. Então, se tiver que desencarnar, vai desencarnar, mas ao menos eu tentei, né? Eu tentei. Não fiquei esperando. E aí entregasse a Deus para aquilo que iria acontecer, né? Para o que tivesse que ser. Isso serve para a gente pensar bastante nas nossas hesitações, nas nossas inseguranças e nos nossos momentos que faltamos de confiança em Deus. E aí ele vai dizer que sim, mas outros também se desgraçam para sempre. O para sempre é muito comprido, não é? Você não acha para sempre? Vocês imaginam que nós, reencarnacionistas hoje, né? Graças a Deus, hoje nós estamos analisando essa situação. Aqui esse livro foi escrito para espíritas. Bem, hoje nós somos espíritas com muito mais instrução, com muito mais possibilidade de avaliação, de campo de estudo, de tudo, pela lei do progresso, pela evolução mesmo das circunstâncias. Então hoje, os espíritas de hoje que leem uma situação dessa, tem uma visão mais ampliada, não tem? Então tá lá, se desgraçam para sempre. Para sempre é muito comprido, muito longo, né? E aí aqui vai ter no livro, vamos lá. Finalmente, depois de viva discussão, deliberaram que Joel deixaria Lisboa imediatamente acompanhado do velho Gabriel para se dirigir a Roma, onde esperaria em segurança até que a família lhe fosse reunir, pois Timóteo, já no dia seguinte, começaria a tentar possibilidades para conseguir transferir-se para Roma com os filhos restantes às ocultas de Azambuja. O salvo-conduto de Gabriel protegeria o fugitivo contra quaisquer eventualidades, ao passo que o ouro que levaria removeria outros tantos obstáculos. Em apenas 1 hora, enquanto se preparavam os cavalos, foi também preparada a bagagem sucinta e cartas de recomendações que o Dr. Timóteo fazia a compatriotas residentes na velha capital dos Borgias, ao mesmo tempo que ele dispunha das mãos uma pequena fortuna para seu exílio, se não tornasse excessivamente angustioso fora do lar paterno. A tentativa, no entanto, seria de qualquer forma temerária. Joel se apoderaria de uma identidade alheia, o que já seria uma infração gravíssima. Então, olha só, o pai, em vez de todo mundo, falou que ia mandar só o menino. Não conseguiu se abrir, né? Não conseguiu liberar-se. E em circunstâncias que eu arriscava todo mundo, mas aí ele manda o menino para a velha capital dos Borgias. Vamos entender do que ele está falando? Pois então, né? Ele vai dizer a antiga cidade da família Borgia. A família Borgia era uma família conhecida em Roma e que um dos patriarcas da família, que era Alessandro VI, se não me engano, foi papa. E era um dos papas, imaginem um pouco, né? Ele tinha sido papa no 1492 a 1503. E era um dos papas que podia casar. Podia, antes de ser papa, tranquilamente ter mulher, não oficial, mas poderia ter, não casada na igreja, não vamos dizer, né?
concubina, ter filhos, ter família, enfim. Então, essa é a família Borgia, que fizeram filmes, um escândalo danado. Então, quando você ouvir fazer referência à cidade antiga, família Borgia, nós sabemos que a família Borgia é aquela de Roma e que, por incrível que pareça, essas coincidências, é uma família que de origem também são espanhóis, secularmente falando, muito, muito anterior, né? E o menino, voltando ao assunto do menino, do Joel, lá se vai ele com Gabriel fazendo uma coisa errada, fugindo com salvo-conduto falso, saindo às 2 horas da madrugada, né? E indo ao encontro da esperança de fugir. Mas o que eu notei nisso aqui é que vai só o menino e esse empregado. E seu Timóteo ficando foi um risco muito grande, né? Porque permanecer em Lisboa, vai dizer Dr. Bezerra, após desavenças com autoridades inquisitoriais, seria entregar-se voluntariamente à prisão. E só Deus saberia então o que mais poderia acontecer. E lá se foi o menino, fugiu, né, para nunca mais voltar. Da casa dele, da terra onde ele nasceu. Ou seja, o menino era português, gente. Coisa doida, o menino tinha nascido em terras portuguesas, mas era judeu e teve que fugir. Muitos pagavam propinas nos confins, encontrava o Santo Ofício e conseguia passar. E uma das coisas imperdoáveis era o fato de querer fugir. Meu Deus, que loucura. Eles poderiam expulsar, né, os judeus, mas fugir era motivo de tortura, de violência. Ok, vamos começar então o capítulo 8º, vamos lá. Ao contrário do que se previra, passou-se a manhã naquele dia e também a tarde sem nenhuma novas advinhessem do Frei Delbrando ou dos seus agentes. Então passou a manhã toda, passou a tarde toda. A expectativa era asfixiante na residência dos Aboabes. Temiam estes que, informados da súbita partida de Joel, seus inimigos investissem represálias contra qualquer outro membro da família. Em vão, entre os salmos, cuja doçura tanto bem lhes fazia a alma, Esté escolhera algo mais reconfortante para reerguer as energias morais da família que sofria. Além da expectativa torturante, também a incerteza da sorte do filho querido, que se arrojara a uma temerária aventura. A própria jovem, habitualmente serena e resignada, agora já não se conseguia reanimar. Encorajando-se através da fé ardente depositada no Criador de todas as coisas e naquele doce mestre que descera dos céus venturosos para padecer pela regeneração dos homens. Viram-na o dia todo debilitada e arredia, sucumbindo em prantos, o que levou o desalento de cada um. Joel era o seu suave anelo, a esperança e a alegria das mais caras aspirações de sua alma. E a ausência desse ser tão querido, os perigos que o ameaçariam durante a longa viagem, levavam seu coração ao temor e à angústia, deprimindo-lhe as últimas energias para continuar lutando contra a adversidade. À tarde, no segundo dia, no entanto, dirigiu-se ela ao tio e disse, afetuoso e apreensivo. Então a menina não aguentou, né, a ausência de Joel e começou a ficar batida, chorosa, muito sofrida, porque como uma jovem, o sonho dela de amor era o menino, né, era Joel. E agora as últimas energias, as últimas forças dela ia realmente se esvaindo, né. E aí o velho Timóteo vai se referir lá diretamente. Minha querida filha, temo por ti mais do que por nós outros. Nas circunstâncias em que nos encontramos, o Santo Ofício de nada nos poderá acusar. Joel está bem longe e os demais. E ao demais, temos advogados junto à corte para defender nossos direitos. Sabemos, porém, que sem a vigilância do teu primo e com as disposições equívocas de Delbrando a teu respeito,
corres grandes riscos de sofrer surpresas desagradáveis ou mesmo vexames. Mandei atrelar a cadeirinha, a fim de visitarmos tua madrinha e deixar lapado o que se passa. Se revelado ela, nossa fiel amiga, sendo mesmo contrário ao movimento hostil, continuamente verificado contra nossa raça, e já por várias ocasiões, como não ignoras, há também oferecido prestimoso ao teu favor. Ao demais, sendo espanhola e não portuguesa, não terá certamente grandes interesses em nos detestar gratuitamente, apenas para satisfazer a Inquisição. Não obstante a Espanha, igualmente, persegui os de nossas condições. Apelarei, portanto, para o seu coração maternal, rogando aceitar-te em sua casa, até que os horizontes se desanuviem em torno de nós. Aqui tem uma nota para dizer que cadeirinha é um meio de transporte individual muito antigo que consistia em uma cadeira fechada, qual pequeno carro sem rodas, mas provido de 2 varais de frente e 2 às costas, permitindo a 2 homens ou 2 animais a ele atrelados carregá-lo, balouçando suavemente no espaço. Ou cavalo, né? Ou pessoas transportavam assim. Nós víamos muito em filmes orientais esse meio de transporte. Por isso que ele fala aqui que é muito antigo. Então ele vai dizer que vai apelar pela bondade da madrinha dela de batizado, né? Lembrando-se que para virar um cristão novo, deveria passar pelo batismo católico. Então, assim que viriam as conversões. Então, a madrinha era espanhola e não portuguesa. A madrinha espanhola e não portuguesa. Eu acho assim tão interessante a questão do vínculo que tinha os países ibéricos, né? Espanha, Portugal, Portugal, Espanha, que eram sempre primos estreitos, né? Parentes estreitos, um casava com outro, que casava com outro entre os nobres. Então era muito comum entre o português e o espanhol eles conhecerem as línguas e se entrelaçarem parentalmente nos interesses econômicos, políticos, inclusive, vamos dizer assim, desde a nobreza, né? Desde a nobreza, príncipe que casa com a princesa, e assim vai. Sempre tivemos uma parentela muito estreita com os espanhóis, tá? Os portugueses sempre tiveram essa parentela bastante estreita com a Espanha. Então, vamos lá, vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Esther, humilde e obediente, respondeu a seguir, embora o coração se lhe confrangesse a ideia de se afastar do próprio lar. Pesa-me deixar-vos em momento tão crítico, meu tio, mas se assim deliberais será porque assim será o melhor que convém, e aprovarei vossa resolução. Subiram para a pequena viatura, mais cômoda e usual para pequenos percursos, e partiram para a residência da Condessa Maria de Faro, em cujo caráter confiavam de todo o coração. Então, nós vamos nos ver no próximo áudio. Olha, aqui voltando na terceira parte do estudo do livro Dramas da Obsessão. Então, né, lá vão eles para falar com a Condessa Maria de Faro, que seria aquela que batizou a menina na conversão. Aqui vamos contar que era uma mulher de 40 anos, valorosa e digna, não existindo até então no conhecimento público nenhum deslize que a levasse a desmerecer do conceito que desfrutava na sociedade e na intimidade dos amigos. Espanhola de nascimento, mas consociada com fidalgo português, vivia desde muito em Portugal, sendo amplamente relacionada entre a nobreza e até mesmo entre a realeza. Confessava-se contrária às hostilidades infligidas aos hebreus, fossem portugueses ou estrangeiros, e em presença deste dos amigos íntimos, atacava com veemência as leis que estabeleciam tanta desumanidade contra criaturas indefesas.
Não seria de admirar que tão digna senhora assim se conduzisse, visto que, por aqueles atormentados tempos, muitas vozes beneméritas brandavam a Inquisição, censurando até execrando as suas façanhas. A condessa, porém, em verdade, era mais loquaz e leviana do que realmente sincera naquilo que afirmava, a despeito do que realmente não desprezar a raça judaica. Então, vamos bater um papo. O que é que aconteceu aqui? Ela é uma pessoa muito nobre, conhecida, enfim. Mas nas conversas com os amigos, nas rodas públicas, ela se opunha à Inquisição, né? Então, todas as torturas que a Inquisição fazia passar aos irmãos judeus, ela era contrária. Mas por quê? Porque, vamos dizer assim, os nomes mais conhecidos, as grandes mentes, pessoas mais racionais eram contrários a esse crime. E ela, vamos dizer assim, ia na onda, né? Na moda daquilo que está mais correto. Muito provável, ela intuía essa verdade. A coisa que não era sincera nela, então aí o Dr. Bezerra, que está contando que o espírito protetor da família dizia, é que ela era mais loquaz do que leviana. O que é isso, né? Ela era mais boa de expor o pensamento do que sentir realmente. Porque ela poderia até ser contra as torturas. Mas ela achava, vamos dizer assim, correto que os judeus se convertessem à fé católica, porque a fé católica era melhor. Porque a fé católica seria aquela que fala do Mestre Jesus como Messias, contra a dos judeus. Então, não era amar ao próximo como a ti mesmo, é favorecer o meu credo com fanatismo, né? Sem respeitar o outro. E a aceitação do diferente, né? Nesse caso, não é tentar converter o outro, nem tampouco aderir ao credo do outro. É aceitar a pessoa no campo de atuação da fé, na qual ela se realiza, aquilo que ela seja feliz, sem forçar a barra para uma conversão e sem renunciar sua. Né? Então você vai, eu ainda lembrei outro dia aí que a Jaque tinha falado, num desses estudos, me lembro que foi colocação, me lembrando desse ano, que é o ano do sultão, que Francisco foi ter com o sultão, né? Ele fez aquela viagem e tal. Então ele faz amizade com o sultão, mas ele não se converte ao islamismo. Então ele tem a aceitação do diferente, se dá com amizade, mas ele não vai converter o sultão, né? Mas o sultão, pelo exemplo dele, se converte, mas aí é outra coisa. Mas ele não força a barra do sultão e nem adere ao pensamento islâmico. Ele simplesmente aceita a pessoa diferente de como ela é. Mas essa senhora Maria de Faro, essa condessa, né, que tinha amizade até com a realeza, imagina, né? Ela, no fundo, ela achava justo que eles se convertessem. E como ela se colocava muito como pessoa honesta, enfim, eles acreditavam nela, né? Então, acreditando nela, ele confessou para ela que queria que o menino fugisse para Roma. E no que ele foi falar isso, ele admite, né, que era finta a conversão mesmo, que eles mantinham o pensamento de serem hebreus e não cristãos novos de fato. Fechando esse parêntese da saída deles, da Condessa Maria, começa Dr. Bezerra falando o seguinte, né? A Condessa Maria de Faro, reencarnada, se achava. Então, naquele período que estava acontecendo, vamos relembrar? O drama da obsessão, que Leonel se suicida, que aqueles espíritos estão assediando a família de Leonel, que uma mãe desesperada com o marido suicida fica mantendo os filhos também. Um se suicidou, o outro estava querendo se suicidar. E ela fica ali mantendo aquela situação com aqueles filhos. A esposa de Leonel era
a própria Condessa Maria de Faro. Então, ele vai dizer: a Condessa Maria de Faro reencarnada se achava, nos primeiros decênios do século XX, na pessoa sofredora e humilhada da esposa de Leonel, o suicida por quem todo o nosso penoso trabalho era realizado, ao passo que o próprio Leonel, por sua vez, conforme a revelação inicial, era a reencarnação de Hildebrando de Azambuja. Então, vamos lá. Leonel era o Hildebrando de Azambuja. E a esposa sofrida e humilhada de Leonel, que não aguentava aquele caráter de Leonel, que ele fez o que fez, era a própria Condessa Maria de Faro, madrinha de batizado da própria Mariana, no período da Inquisição, dos meados do século XVI. Então, vamos resgatar o tempo para a gente poder se situar na narrativa? Vamos lá. Meados do século XVI. 1550, mais ou menos? Pronto, 1550, mais ou menos. Mais para lá, mais para lá, mais para cá. A Inquisição em Portugal, gente, durou 285 anos. Não é brincadeira, né? Então, quando aconteceu, tá? A Inquisição, que ela estava no 1500, ela vem a reencarnar. Não está dizendo aqui, por exemplo, olha que coisa. Em nenhum momento foi dito nessa narrativa que não existiu uma reencarnação no 1900, do 1500, certo? Ao 1900, não fala, se não se cita, uma de reencarnações intermediárias para essas pessoas. Não é falado, mas não é dito que não estejam a ligação, tá bom? Que eles não tenham reencarnado. Isso é muito interessante da gente avaliar quando a gente ouve relatos de espíritos dizendo caso e caso. Fulano está ligado a um problema há 1500 anos. Vamos pensar, usar razão para isso, né? Pode ficar em estado assim por muito tempo? Pode. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não fazer uma generalização. Porque a utilidade é que o espírito reencarne, tá? Com um período mais ou menos longo, como dizem os espíritos no próprio livro dos espíritos. Então, aqui não é citado se eles tiveram reencarnações intermediárias, tá? Mas, assim, existem ódios, existem rancores, sim, esses sim ficam seculares. Que você reencarna para poder aprender uma outra coisa, para poder resgatar alguma outra coisa, e depois volta lá naquela situação X que ficou em suspenso. Pode ser desse jeito, né? Então, vamos lá. Depois de receber a afilhada com visíveis demonstrações de afeto e alegria, a Condessa Faro fê-la encaminhar-se para os aposentos que lhe eram destinados, concedendo-lhe uma criada para os serviços particulares, tal se tratasse de uma fidalga a quem hospedasse. Aqui estarás tão bem como em sua própria casa, querida Mariana, afirmou ela, a recém-chegada, por entre sorrisos amáveis, pois a digna senhora era sempre pródiga na distribuição de sorrisos. Era sempre pródiga na distribuição de sorrisos, ou seja, ela ria muito, né? Não tinha problema de sorrir. E não te há de faltar, tua presença traz-me um grande prazer. Será como aqui estivesse a minha Emília, que se foi para a Espanha após o casamento. Peço-te que me consideres a tua segunda mãe, pois vejo que, com efeito, muito careces do amparo e dos afagos de um coração materno. Olha que coisa linda, gente, você ser amparado desse jeito, né? Olha só. Encantado, o antigo rabino osculou-lhe a dessa gratamente. Gente, a linguagem é uma linguagem mais antiga, de um português mais antigo, tá? Então, encantada, que lindo. Ele beijou a mão dela, né? Com gratidão.
bem certo de que tivera mais feliz inspiração dirigindo-se a tão prestimosa dama, enquanto Esté se limitava a sorrir acanhadamente, o coração confrangido de incertezas. Uma vez a sós com a fidalga, o doutor Timóteo pôs a par dos ingratos sucessos desenrolados em seu lar pela tarde de domingo. Os temores de que se via presa, inclusive, confessando-lhe ousadamente os pormenores da fuga de Joel, sem omitir as atitudes desde muito suspeitosas de dobrando em torno da jovem prometida de seu filho, concluindo por desvendar o recalcitrante desejo de se transferir com a família para fora de Portugal, a fim de precatarem contra a eterna perspectiva dessas humanas perseguições. Então ele contou tudo para ela. Tudo, inclusive da fuga, ele contou o que ele queria, ir embora, levar o dinheiro, enfim. Maria, ouvindo atentamente, grandemente interessada. Não interrompeu sequer uma parte por um monossílabo, o que de algum modo impressionou o visitante, desconcertando. Ele ficou já, Ela não interrompeu nada, atenta. De quando em vez, como que aprovava com leve sinal um movimento nos olhos da cabeça e reconhecendo finalmente que seu hóspede terminara em grata exposição, advertiu, lancônica, mas veemente: regressai descansado à vossa casa, senhor Fontes Oliveira. Farei aqui me estiver ao alcance a fim de vos servir. Quanto a Mariana, será um depósito sagrado para mim. Nenhuma decepção atingirá enquanto permanecer sob o meu teto. Então vamos lá. Ela tinha batizado uma menina. Ela sabia que eles tinham se convertido para serem cristãos novos. Então até aí ótimo. Mas uma confissão aberta de que eles estavam fugindo, que eles davam sinais de preferir muito mais serem judeus do que cristãos, iria tocar, vamos dizer assim, numa tecla de um orgulho fanático da religião. A verdade é essa, né? À noite, no entanto, Maria de Faro sentiu-se insônia agitada, forçando a imaginação no penoso labor mental de criar uma solução, que, servindo aos Fontes Oliveiras, também não a indispusesse com nenhum representante dos poderes civis e eclesiásticos, e ainda com o rei e o inquisidor Mó, Frei Deobrando de Azambuja. Seu desejo seria realmente beneficiar os perseguidos. Então, olha, o desejo dela era ajudá-los. Ok, era sincero. Desde que ela desse um jeito de não se prejudicar também perante o rei e perante, que eram fanáticos, vocês lembram do João? E o inquisidor Mó, e agora, né? Mas a loquaz espanhola seria muito experiente e maliciosa para se arriscar a toldar as boas relações sociais que desfrutava com a proteção a judeus recém-convertidas, que ainda poderiam decepcioná-la, e muito interesseira para se expor ao desagrado dos personagens, como aquelas que lhe apontavam como inimigos que teria de combater. Na manhã seguinte, por isso mesmo, muito preocupada e mal-humorada, Maria chamou em audiência particular o escriba do palácio, espécie de secretário da casa, dos negócios de seu marido, cujas atribuições se dilatavam ao preparo da correspondência particular de cada um. Depois de algumas indecisões, falou autoritária: tome do necessário porque ditarei uma carta para pessoa de grande destaque social. Então ela ficou ali pensando, matutando como ela ia fazer. Então ela assim, os judeus iriam decepcioná-los, que ela ainda tinha muita amizade contra os judeus, ela não podia se queimar nem com um com o outro. Mas só por que decepcioná-la? Porque não eram conversões reais a fé que ela tinha por a fé religiosa verdadeira. Não fé em Deus, hein? Porque os judeus também acreditam em Deus. Mas os dogmas religiosos, que era a sua fé depositada nos dogmas da religião. E nós vamos nos continuar falando no próximo aula. Vamos lá, voltando na nossa última parte do livro Dramas da Obsessão. A Dona Maria de Faro, a condessa espanhola, ela vai fazer um dos maiores atos de traição. E, nossa,
vai se dizer que então, recordando Pilatos, muito digna e majestosamente sentada em sua cadeira, vocês imaginam que ela chamou um secretário para escrever a carta e o protetor espiritual mais Dr. Bezerra vai chamá-la lembrando de Pilatos. Por quê? Porque Pilatos é o símbolo da indiferença, da omissão, o símbolo da traição da verdade, do compromisso com a verdade, e ele lava as mãos. Por quê? Porque Pilatos sabia muito bem que Jesus era um homem justo, mas para não queimar seu filme com os judeus, olha só, gente, para não queimar os filmes com os seus judeus naquele tempo, né, no tempo de Jesus, porque ele não queria briga. Ele, por sinal, Pilatos, dizem que ele comia muita propina. Então ele tinha muitos negócios escusos, ele roubava, por sinal, a coroa de Roma. Então ele não queria encrenca com os judeus pelas suas conveniências, né? Então ele vai lá, argumenta até por que vocês preferem condenar um justo a fazer soltar um criminoso, que era a famosa cena, né, de libertar o ladrão no dia da Páscoa. Eles preferem dar Jesus para a crucificação. E apesar dele saber a verdade que Jesus era um justo, ele, por conveniência própria, abre mão da justiça e da verdade. E Maria do Faro, ela estava passando por uma prova. E aí me lembra um bate-papo que eu tive com a Suzana hoje mesmo, sobre a questão da pedra do escândalo, né? A família tinha algumas expiações, na verdade, vocês lembram que Dr. Bezerra vai dar a entender isso? Mas ela não tinha por obrigação fazer o mal. Nenhum mal, ele é premeditado. As pessoas não têm obrigação de fazer o mal. Elas não estão predestinadas para o mal, mas elas vão provadas. Como nós estamos no mundo de provas e expiações, esse mal, ele existe para nos testar, né? Então ela estava passando por um teste, e passando por esse teste, o que é que ela faz? Ela perde o teste. E Dr. Bezerra vai dizer assim, olha que coisa importante: aliada aos deveres para com Deus e o próximo. Aliada, o que é isso? Estava muito despreocupada, ela não estava nem aí para isso, com seus compromissos para com Deus e com o próximo, que é o primeiro mandamento, né? Amai a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus vai completar: e amai a teu próximo como a ti mesmo. Mas ela desejava para o próximo aquilo que ela não queria para ela. E ela não tinha, estava fora desse interesse para com Deus. E é uma coisa assim muito, muito chocante, muito, muito difícil, porque ela queria agradar os homens. Nossa, gente. E aí você lembra dos... Aí a gente usa uma palavrinha em inglês que eu gosto, que é insights. Você tem uns insights. E me lembro de uma conversa minha, porque as minhas amigas são grandes escolas de aprendizado, né? Então me lembro de uma conversa com uma amiga. Ela vai ouvir, ela vai se reconhecer. Ela disse assim pra mim: Ju, olha, porque às vezes a gente não tem coragem de desfazer um trato. Vou contar mais ou menos assim. Nós não temos coragem de desfazer um trato, ou uma palavra dada aos homens. Porque quando foi dado, você não tinha noção da verdade. Aí chega a verdade nas suas mãos. Que aquele trato, aquela palavra dada, pode gerar uma consequência de prejudicar uma ou mais pessoas. Mas você já deu trato, você já organizou tudo, você tem investido dinheiro nisso, deu sua palavra. E o que é que acontece? Você não tem coragem de desfazer o trato ou de dar sua palavra, ok? Viram a cena? Bem, aí essa amiga, refletindo nessa ação de uma outra pessoa, de um outro coletivo, disse assim: Ju, você sabe que é uma das coisas que muito mais tem me refletido, né? As pessoas, elas preferem não se sujarem, né?
com os homens e sujar-se com Deus. Elas preferem, elas não voltam atrás nas suas palavras para os homens, para não ficar feio com os homens, e não pensando que ela pode estar fazendo feio para com Deus. Isso é exatamente o que está acontecendo aqui. A senhora Maria do Faro, se ela não tivesse aliada, como diz o Dr. Bezerra, aos deveres, olhem bem, deveres para com Deus e para com seu próximo, ela não teria agido com tamanha leviandade. Porque ela vai escrever uma carta denunciando a família Boabe, que abriu o coração para ela ficar bem na fita. Ela não queria se queimar, né? Ela não queria arriscar a pele dela. E, gente, isso foi lá no 1550 e qualquer coisa, mas isso às vezes nos chama para a realidade da vida de hoje. E que muitas circunstâncias da vida, para não fazer feio para com o outro, para com os homens, né? Para com a sociedade, para com o mundo, nós fazemos feio para com Deus, para as leis de Deus, para o nosso próprio próximo, coisas que acarretam consequências. E aqui ele vai dizer consequências lamentáveis que se estenderiam por 4 longos séculos de lágrimas e infortúnios, e crimes para outrem para si. Então, olha, esses crimes aconteceram para outros e para si, e que a mesma missiva forjaria um elo que enredaria a si própria ao seu destinatário. E elo moral cuja solidez não lhe seria jamais possível romper. Então, imagine, ela quis fazer bela figura em italiano, né? Ela queria não se sujar, né? Com o Inquisidor Mor. E esse elo infeliz de lágrimas e crimes e desgraças vão uni-la com o próprio Inquisidor Mor, que 4 séculos depois vai ser seu marido. E ela vai suportar todos os despauperos dele. Ela vai suportar todas as loucuras que ele fazia. Ela vai suportar o suicídio dele. Ela vai suportar que o suicídio acarrete uma consequência tão desastrosa que sua filha vai se suicidar também. E não só, o seu filho também tenta se suicidar. E ela tem mais outros tantos filhos com esse homem que 4 séculos atrás era um Inquisidor Mor e que ela não tinha destino de casar com ele. Olha só. Olha só, gente, porque assim, nós cavamos com as nossas próprias mãos. E aí, vocês veem o que é estudo, né? Me lembra da Jaque, que fez uma citação da Amália Domingues Soler, ontem, dizendo assim, que nós devemos, com as nossas próprias mãos, arrancar os nossos próprios espinhos. Né? Os espinhos plantados por nós mesmos, com as nossas próprias mãos. Porque não tem outro jeito pra gente expurgar e voltar de acordo para a lei de Deus, né? Não tem como. Depende do nosso próprio esforço, nosso esforço pessoal, e ninguém vai resolver por nós. E ela vai dizer na sua carta: Reverendíssimo Dom Frei Delbrando de Zambuja, venerável Inquisidor Mor da Santa Inquisição de Lisboa, peço vossa bênção com admirável respeito e suma devoção. E aí ela começa a contar tudo, inclusive que a menina batizada por ela, a Mariana Fonte de Oliveira, está hospedada na sua casa. E o que é que ela vai fazer? Ela vai dizer que está tutelando a menina porque a família acha, porque tem, ele vai dizer que ela vai dizer que a família, né, o pai, o seu Timóteo, tem um cérebro obumbrado de heresias. Então, vamos dizer assim, eles cometiam tantas heresias, né, porque eles iam que era cristão novo e eram judeus, que tinham um cérebro atordoado e ficava assim, criando fantasias com medo de sofrerem perseguição. Então, ela estava tomando conta da menina por misericórdia. E que
ela não queria se indispor com esse reverendo, mas que ela tinha que contar uma coisa. E conta para esse benção sobre o menino que fugiu. Conta tudo que ela sabia, ela vai contar. E ainda vai dizer, por mais que eu os estime, né, os fontes de oliveira, e até lhes desejo o bem possível, encontro-me no dever de escrever a presente epístola, a fim de não me considerar cúmplice dos atos reprovados pela jurisdição do Estado como igreja. Diz que espera, né, os conselhos sobre o que ela vai fazer com a menina. Nossa, denunciou totalmente, contou tudo que foi dito por confiança. E às vezes, sabe, fico pensando nos estudos de Jung, quando vai falar do inconsciente coletivo, de repetições de erros seculares, de povos a povos, às vezes até em contemporâneos, de raças que nem se conheciam. Raças não, viu, gente? Etnias. Raça é uma só, raça humana. De etnias que nem se conheciam, que às vezes se repetem, né? Isso causa uma reflexão muito profunda. É difícil. Então, 1 hora depois dessa carta, o Frei Delbrando vai para sua casa da Condessa, quer dizer, ele recebeu em minutos, já estava lendo, 1 hora depois ele já estava lá. Ficaram 2 horas conversando e conversando com ela, como ele iria castigar a família, enfim. E quando ele sai, ela entra no quarto da menina. E friamente, totalmente diferente do dia anterior, ela vai dizer para a menina que ela tem que se arrumar para voltar para casa dela, porque ela não pode ficar com a menina. Não posso, porque tem muita coisa burocrática. Ela vai lá e elencar as questões burocráticas e que o rei vai ter que dar uma permissão, enfim. E ela vai dizer, uma vez que até agora a menina somente tinha convivido com seus ascendentes hebraicos, não obstante a instrução recebida sob o patrocínio da igreja. Timidamente, muito pálida, Esther retorquiu os olhos marejados de lágrimas. E isso me deu uma comoção, uma pena tão grande da fragilidade dessa criança, de se sentir protegida e ao mesmo tempo ser dada para trás, tamanha frieza, né? E ela vai dizer, Senhora, eu sou cristã sincera, amo a cruz do Senhor Jesus com veneração do fundo da minha alma. Então ela diz, ela está abrindo o coração dela, que por mais que ela tivesse convivido com os hebreus, parentes hebreus, ela tivesse nascido hebreia, ela realmente amava a cruz do Senhor Jesus. Ela venerava ao Cristo do profundo da sua alma. E ela não fala por covardia, não fala por medo do que iria acontecer, mas que ela se defende, no sentido de que o fato da convivência com os ascendentes hebraicos não tirava dela a verdadeira crença, o verdadeiro amor ao Nazareno, o verdadeiro amor a Jesus. A condessa pareceu não ouvir, retirou-se sem responder. Uma aia acompanhou de volta a formosa hebreia, deixando-a entregue ao seu tio. Sem quaisquer explicações fornecidas pela condessa, Aboabe houve de se orientar pelos relatos da sobrinha, porquanto aquela dama, até então amável e prestimosa, não se permitira sequer agora a consideração de uma carta esclarecedora da recusa em conservar a afilhada, quando na véspera prometera gentilmente protegê-la. Ansioso, incompreensivo, e nem confiando no que lhe transmitira Esther, o pobre homem tornou ao palácio no intuito de entender melhor que a ilustre dama, pois temia haver contribuído de qualquer forma para desmerecer no seu conceito, insistente e perseverante como soem ser os de sua raça. Solicitou nova audiência, aguardando, porém, pela resposta cerca de 2 horas.
findas as quais apenas obtivera de uma senhora, de um criado descortês, esta lacônica decisão. A senhora condessa não concede audiência no dia de hoje. O pobrezinho ficou lá 2 horas esperando dela dar audiência para ele e ela não concedeu. Eu achei interessante o doutor Bezerra dizer assim, a perseverança da sua raça, né? Ele volta lá para entender o porquê da traição dela, o porquê que ela voltou para trás. Ele não aceitava exatamente o que a menina contou, né? Ele não se opunha a essa situação. E aí ele volta para casa desesperado, pensando, será que ela mandou uma carta para mim? Aí chega lá, não acha a carta, acha a carta do Santo Ofício, convidando todos para ir testemunhar. E aí eles vão pressionados, né? Que o filho fugiu e tal. Nesse meio tempo, o Hildebrando já tinha mandado abordar o menino nos confins, né? Pegar o menino. E ele vai negar que o filho só saiu para um passeio com o pajem, enfim. Mas a carta que a abençoada tinha escrito à mão vai ser um testemunho da condessa denunciador. Nossa! Então, Hildebrando encontrava no argumento excelente ensejo para suas costumeiras façanhas inquisitoriais e também para desforras contra aqueles a quem realmente nunca estimara. Os depoimentos foram, pois, considerados de má fé. Contudo, tais deslizes perante as leis do Santo Ofício não eram passíveis de prisão e sim de extorsivas multas e indenizações. E aí, com todo esse processo, eles vão pagar uma grande multa. O menino iria ser achado, ia ser processado diferente deles. E eles voltam para casa com um espião dentro de casa, porque o Hildebrando colocou, né? E eles passam a ter uma vida social de isolamento, né? Humilhados. Inclusive, sofriam tanto esses judeus, os novos cristãos, que até não conseguiam muitas vezes comprar comida. Porque os quitandeiros, os negociantes, eles ficavam com medo de vender, para que não fossem processados também como simpatizantes do judaísmo ou arrolados como testemunho do Tribunal da Fé. Ou então ser chamados para testemunharem, né? Olha que sofrimento, gente, sofrimento atroz, né? Mudavam até, quando viam os Aboab, mudavam de passeio. Mudavam de passeio enquanto eles estavam caminhando nas ruas públicas. Além do mais, como eles ficavam muito desamparados, nem os empregados queriam mais trabalhar. Eles tinham escravos que fugiam, né? Eles não poderiam ter pessoas comuns trabalhando com eles, então eles eram obrigados a ter escravos e não se importavam se eram escravos judeus, ou africanos, ou mouros, né? Ou ciganos, ou pários. Importante que ele fosse escravo, mas só que lá na mansão eles eram tratados como criados, eles tinham salários e tudo, né? Só que aí eles fugiram, com medo, quando viu a situação, fugiram. E aí a Esther ficou um tempo cuidando da casa pesadamente. E o Timóteo, né, o rabino, ficou assim muito desesperado, pensando que a menina estava se acabando nos cuidados da vida doméstica, já que ela não tinha crescido, né, para essas... Ela não se lamentava não, tadinha, mas não era coisa para ela. Até que um dia se apresentam 2 indivíduos. Né? Se apresentam 2 indivíduos, dizendo que eram hebreus também, que eram judeus, espanhóis, desculpem, e que eles precisavam trabalhar, mesmo como escravo, um homem e uma mulher, para que pudesse ganhar algum dinheiro. Eles queriam fugir também, para poder um dia ir para longe, enfim. Então ele diz, eram judeus espanhóis, disseram, e falavam dialeto comum à raça, o que para o crédulo rabino
seria o mais seguro documento de apresentação. Confiante, o Dr. Timóteo admitiu sem tardança, instalando-os convenientemente, jubiloso por ficar Esther, acoberto de tantas rudes fadigas. O homem, dizendo-se descendente de árabes, disse-ia antes um cigano. Sua curiosa indumentária, absolutamente diversa das usadas por judeus, não despertou a atenção de Timóteo, habituado a ver disfarces de toda espécie entre seus companheiros de crença. Então, olha, ele dizia ser judeu espanhol, mas ele se apresentava como cigano, como árabe, né? Como Timóteo sabia que os judeus fugiam, enfim, ele não achou estranho. Usava, como os ciganos, calções curtos, de tecido listrado, meias compridas, ajustadas aos calções à altura dos joelhos, grandes sapatos de sola de madeira, camisa branca de mangas largas atadas aos pulsos e coletes em veludo escarlate bordado a ouro, faixa azul à cinta, lenço listrado à cabeça, uma argola dourada pendente da orelha esquerda, recordando com efeito ciganos mouros ou o estado de escravatura dentro de alguns povos orientais. Os ciganos, se apresentavam vestidos assim, olha que descrição. Chamava-se João José, simplesmente. Era vaidoso e julgava-se belo e irresistível, com seus grandes olhos de oriental, os bigodes luzídios, não obstante o defeito físico que apresentava, pois coxeava sensivelmente de uma perna. O leitor entreviu João José nos dias do século XX, reencarnado na pessoa de Alcina, filha de Leonel, suicida como seu pai, numa existência em que se desejou ocultar, sob formas femininas, de seus implacáveis obsessores, ou seja, os antigos amos do século XVI. Então, eu vou deixar e vou retomar esse assunto do João José, o cigano mouro, para a semana que vem. E que vai ser interessante nós falarmos também de reencarnação. Chegaram os dois funcionários, os dois criados para a família, com esse João José coxo, mas um infiltrado, Ele vai ser o famoso infiltrado do Hildebrando dentro da família dos judeus. Então, eu deixo um abraço para todos, agradecendo a presença, o carinho e pedindo em uma prece aos bons espíritos que possam abençoar o nosso dia, que possa trazer desses estudos um aprendizado para o nosso viver, que nós possamos reavaliar as nossas próprias vidas, os contextos nos quais nós nos encontramos, as circunstâncias que a vida nos traz, para que nós possamos avaliar o quão é grande, justo e amoroso Deus, que nos dá infinitas possibilidades de nos reajustar à lei. Um beijo a todos, que assim seja, graças a Deus.